Eu não sei se você vai acreditar em mim, mas é a mais pura verdade. Aconteceu numa noite comum, como qualquer outra, exceto por uma coisa: a neblina. Ela apareceu de repente, engolindo tudo à sua frente. E eu fiquei preso nela. Agora, tudo o que posso fazer é tentar te avisar, mesmo sabendo que você provavelmente não vai me ouvir. Ninguém nunca acredita até que seja tarde demais. A história começa assim. Eu estava com um grupo de amigos, numa dessas festas de fim de semana, em uma casa no meio do nada, no meio da floresta. Achávamos que seria uma noite divertida, mas tudo mudou quando a neblina apareceu, escura como tinta, se arrastando pela terra como se tivesse vida própria. Não havia nada de natural nela, e então, uma voz. Mas não uma voz comum. Era mais como um sussurro, como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo, dizendo: se você quer sobreviver até o amanhecer, deve seguir as regras. Aquele que falhar, morrerá. Eu, na hora, achei que fosse algum tipo de brincadeira, mas quando olhei ao redor e vi o medo nos olhos dos outros, percebi que aquilo não era normal. Foi então que o primeiro aviso chegou. Primeira regra: não se afaste do grupo. Sabe, a sensação de estar sendo observado é real. Sentíamos isso o tempo todo, como se algo estivesse rondando por perto, esperando o momento certo para atacar. A neblina, mais densa a cada minuto, parecia se mover, se contorcer, e aos poucos, a luz das lanternas mal iluminava a frente. Um de nossos amigos, Lucas, estava começando a ficar inquieto. Eu vou dar uma olhada lá em cima, ele disse, apontando para um caminho estreito entre as árvores, para um local que nem mesmo eu tinha notado antes. Todo mundo pediu para ele não ir, mas ele não ouviu. Foi a última vez que vimos Lucas. O grito que ele deu ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Quando fomos procurá-lo, a neblina parecia engolir o caminho que ele havia tomado. E quando o encontramos, ele estava irreconhecível. O corpo estava ali, mas a pele estava esticada como se tivesse sido puxada para fora. E os olhos estavam completamente brancos, como se algo tivesse consumido sua alma. A segunda regra era simples, mas fatal para quem não a seguiu. Segunda regra: não olhe para a neblina. Parece absurdo, não é? Mas quem não seguiu essa regra desapareceu. Todos os outros que tentaram olhar para a neblina em busca de alguma explicação ou curiosidade desapareceram. A neblina, ela tinha uma cara. Não uma cara visível, mas algo se movia dentro dela. Um tipo de presença. Eu não sei como explicar direito, mas quem olhava para ela parecia perder a sanidade. Começavam a gritar, a se contorcer, e de repente sumiam sem deixar vestígios. Só restamos eu, Carla e Eduardo. A tensão já era insuportável. O tempo estava se arrastando, e as regras começaram a parecer mais reais do que nunca. A voz na escuridão nos disse: terceira regra: não confie em ninguém que tenha desaparecido. Eu não entendi de imediato, mas estava começando a perceber o padrão. Quando Eduardo, pálido como um fantasma, começou a se comportar de maneira estranha, meu coração gelou. Ele estava nos olhando de um jeito que me fez sentir nauseado. Os olhos dele pareciam distantes, vazios. Quando nos aproximamos dele, ele se virou com um sorriso torto e disse: eu nunca fui embora. Estou aqui o tempo todo. E foi a última coisa que ele disse. Antes que pudéssemos reagir, ele desapareceu, engolido pela neblina, mas com o som de sua risada sussurrando em nossos ouvidos. Carla e eu ficamos em silêncio, aterrorizados. Não podíamos mais confiar um no outro. Ela começou a ficar paranoica,
dizendo que eu estava possuído, que eu era uma das coisas que a neblina havia levado. E então, a quarta e última regra. Quarta regra. Quando o amanhecer chegar, a neblina se dissipará. Mas você deve estar vivo. Senão, ficará para sempre. Faltava pouco para amanhã, e o ar estava pesado, quase impossível de respirar. Carla e eu, os últimos sobreviventes, caminhamos em direção ao ponto onde a neblina parecia mais tênue. Mas a voz não parava de sussurrar. Ela ainda me assombra, mesmo agora. Cada vez que fecho os olhos, ouço a neblina se aproximando. Vejo os olhos de Lucas, Eduardo e os outros, todos olhando de volta para mim, como se eu estivesse sendo chamado para me juntar a eles. Eu sobrevivi, mas quem realmente sobreviveu? Quando o amanhecer finalmente chegou, eu não sabia o que era real e o que era pesadelo. A neblina, como prometido, começou a se dissipar lentamente. Mas algo estava errado. A sensação de ser observado não desapareceu. Pelo contrário, ela ficou mais forte, mais opressiva. O ar, apesar de mais claro, estava pesado com um silêncio absoluto. Um silêncio que esmagava a mente. Carla estava ao meu lado, ainda respirando ofegante, os olhos vidrados, como se não estivesse realmente ali, como se estivesse presa em algum lugar escuro e distante. Eu a chamei várias vezes, mas ela não respondia. Ela estava mudada. Havia algo de estranho nela, algo podre. Um vazio que não estava ali antes. O olhar dela, aquele brilho que um ser humano nunca deveria ter, era de um abismo profundo. Um abismo que me puxava com força. Então eu vi. Bem à minha frente, no ponto onde a neblina se dissipava, estava uma figura. Uma sombra. Eu não posso descrever exatamente o que era, porque meu cérebro ainda se recusa a acreditar. Era como se o corpo não fosse completamente formado. Uma silhueta que se contorcia, como se estivesse tentando se recompor, mas as partes do corpo se dissolviam e se reconectavam de maneira disforme. A coisa olhava para mim. Eu sabia então que não devia ter olhado. Foi quando a mesma voz que nos alertara antes, sussurrou novamente em meus ouvidos, mas dessa vez muito mais próxima, quase como se estivesse dentro da minha cabeça. Você não está livre. Ela nunca vai sair de você. A ela a que se referia era Carla. Ela levantou lentamente, como se estivesse sendo controlada por algo invisível, e seus lábios se curvaram num sorriso que não era dela. Era o sorriso de algo antigo, algo que já havia se alimentado de outras almas, de outros corpos. Ela me encarava com olhos que não eram mais os dela. Olhos que queimavam com uma luz fria e predatória. Eu avisei. Não olhe para a neblina. Não confie em ninguém que tenha desaparecido. Ela sussurrou com uma voz que não era dela, mas de algo muito mais profundo. Algo que estava entalhado na carne e no espírito. Você achou que o amanhecer nos salvaria? Não, é tonto. A noite não acaba. Ela só muda de forma. Eu queria gritar, correr, mas meus pés estavam presos no chão, como se raízes de pesadelo tivessem brotado de dentro da terra, me aprisionando. A neblina estava se erguendo novamente, mais densa do que nunca. Não estava indo embora. Estava voltando. Aquela coisa, aquilo que possuía Carla, estava tomando forma, agora visível em toda a sua monstruosidade. Ela não era mais humana. Não era mais Carla. Eu tentei me afastar, mas a neblina a rodeava, e ela começou a andar em minha direção, flutuando levemente sobre o chão, com os braços esticados, como se quisesse me envolver na mesma escuridão que a tomara. As regras estavam sendo testadas, uma por uma. E eu já sabia que estava perdido. O que me restava, então, era tentar escapar. Mas como escapar de algo que já te possui? Como escapar de algo que não é só físico,
mas que invadiu a tua mente e alma, um parásito imortal. Foi quando eu ouvi um som, uma batida suave, mas constante, vindo de dentro da casa. Eu sabia o que isso significava. Quando Carla, ou o que restou dela, me viu olhar para a casa, seu sorriso se alargou, uma fenda grotesca no rosto. Ela disse, com uma voz rasgada e gutural, Não vá lá. Eles estão esperando por você. Mas o som não parou. Era uma batida, como se alguém estivesse batendo a porta. E de alguma forma, eu sabia que aquilo era mais um teste, uma escolha. Carla, ou aquilo que restava dela, avançava mais rápido, os passos pesados e erráticos. Mas eu não poderia ficar. Eu precisava ver o que estava dentro da casa, ver se havia alguma chance de escapar, mesmo sabendo que, se eu fosse, talvez nunca mais saísse. Mas não havia mais escolha. Corri para a casa, e enquanto o som das batidas se intensificava, o ar ficou gelado. A porta estava aberta, como se alguém a tivesse deixado intencionalmente para mim, como se fosse uma armadilha. Quando entrei, a sala estava vazia, exceto por uma coisa, um espelho enorme, velho, manchado, com uma moldura dourada, que parecia desbotada pelo tempo. Mas o que mais me perturbou não foi o espelho em si. Foi o reflexo. Não havia ninguém ali comigo. Não. Mas havia algo no espelho, uma figura. Eu mesmo, mas não eu. Era como uma versão de mim, mas com olhos escuros, profundos, que pareciam consumir a luz. E aquele reflexo sorriu para mim. O sorriso não era meu, era do que estava dentro de mim, dentro de todos nós. Algo que ficou preso no espelho, esperando. Algo que me aguardava. A voz veio de novo. Dessa vez não era mais um sussurro, era uma exigência. Não vá embora. Você já está conosco. Agora, olhe para trás. Eu olhei. Carla, ou o que restava dela, estava ali, mais perto agora, flutuando à minha frente. Seus olhos vazios, como se tivesse esperado o momento certo para me consumir também. Mas antes que pudesse reagir, algo puxou meus pés, e eu caí de costas, com um som abafado, como se estivesse sendo engolido por algo profundo, algo que nunca veria a luz de novo. E antes de tudo se apagar, eu ouvi a última regra. Não sobreviva ao amanhecer, pois você ficará preso na neblina para sempre. Eu só espero que você não seja o próximo.